Hello student, how are you? I hope you are fine. Good morning, good afternoon or good night. Aula de língua inglesa, Teacher Amanda Borgonov, School, Sofia Ataíde Pedrasoli, semana do dia 29/6/2020 a 3/7/2020, nono ano A e B. Então, essa semana nós vamos retomar o conteúdo da aula passada, Simple Past, Regular Verbs, Correction of the Exercise. Então, nós vamos corrigir os exercícios. Let's go! Exercise number 1. A forma negativa de He sold his car last week. Nós temos aí, letra A, He didn't sell his car last week. B, He doesn't sell his car last week. Nós temos C, He doesn't sell his car last week or He didn't sold his car last week. Então, nós temos aqui um verbo no passado, sold. Quando eu uso o meu auxiliar, se eu estou falando last week, quer dizer que foi a semana passada. Então, é uma frase que ela estaria no simple past, no passado. Então, para mim passar essa frase para a forma negativa, qual é o auxiliar que a gente usa? Seria didn't. Por que o doesn't? O doesn't seria a forma simple present, seria o presente simples. Remember? Então, nós vamos usar o quê? Didn't. Só que o que acontece com o verbo? Como ele é um irregular verbs, onde que eu acho esse verbo? To sell, sold. Eu acho naquela tabela no finalzinho do livro didático. Então, eu tenho sold. Quando eu uso o meu auxiliar didn't, o que acontece com o verbo? O verbo ele volta para o infinitivo. Então, o verbo ficaria sell e não sold. Então, qual seria a alternativa correta? He didn't sell his car last week. Seria a letra A. Quem acertou, congratulations. Let's continue it. Number 2. Passe as frases para o passado. Consulte a tabela no livro. Os que não estiverem na tabela serão verbos regulares. São aqueles verbos que terminam em ed. Por isso que eles são verbos regulares. Nós já vimos também na aula passada. Por que eu peço para consultar a tabela? Porque são muitos verbos, né? É difícil para decorar. Então, os verbos que não estiverem naquela tabela, eles vão ser regulares. Os verbos regulares, o que eu tenho que fazer? Acrescentar ed. Então, letra A. Então, eu tenho que passar para o passado. My mom makes good food. O passado do verbo to make, olhando a tabela, made. Letra B. She drive her new car. O passado do verbo drive, drove. Maria break the bike. Break, broke. They wash the dish after lunch. Wash, ele é um verbo regular verbs, ele é um verbo regular. O que eu tenho que fazer? Acrescentar ed. Como que ele fica? Washed. Por isso que vocês não vão encontrar lá na tabela. Let's continue. Exercise number 3. Passe essas frases para a forma interrogativa. Qual é o auxiliar da forma interrogativa? Did. O que eu tenho que fazer? Colocar o meu auxiliar did no início da frase. O que acontece com o verbo? Ele volta para o infinitivo. É errado eu falar Did we went to the beach? Por quê? Porque eu já estou usando um auxiliar de passado, que é o did. Então, o verbo ele volta lá para a primeira coluna, que é a forma infinitiva. Então, vai ficar Did we go to the beach? Wrote. Então, vai ficar Did she write a letter? Então, eu começo com o meu auxiliar did e o verbo volta para a primeira coluna, write. Spoke, they spoke English very well. Did they speak English, né? Então, spoke volta para o infinitivo speak. Acertaram? Congratulations. Let's continue it. Agora eu vou passar as frases para a forma negativa. Qual é o auxiliar do passado? Didn't. Mesma coisa. Quando eu uso o meu auxiliar, o verbo volta para o infinitivo. Então, ele vai ficar
I didn't forget. Depois vai ficar I didn't go. E vai ficar we didn't make. Não é we made, vai ficar we. Eu uso o meu auxiliar, negativa didn't. E o verbo volta para o infinitivo. Usem sempre a tabela para consultar nos exercícios. Let's continue it. Instructions. Watch the video, please. Watch the video, please. Então, para entender o conteúdo, por favor, assistam o vídeo, porque facilita muito na hora de fazer os exercícios. Então, eu deixei mais exercícios sobre regular verbs, tá? Não esqueçam de consultar a tabela. You are stronger than you think. Você é mais forte do que pensa, com certeza. Have a nice week. Tenha uma boa semana. Bye bye. So long.